E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o exército indo pra cima, respondendo aí de maneira, né, dura. Essa que é a realidade, a coisa ficou feia aí, né? O general Tomás deu uma resposta realmente que foi bem complicada para Bolsonaro e para o ex-comandante da Marinha, tá? Assim, falou de bravata, falou de um monte de coisa. Eu, sinceramente, né, eu fico imaginando o rapaz lá vendo essa declaração de um colega dele. Ainda falou mais, que tropa que ele tinha para essa aventura maluca. Então você vê que a coisa ficou feia e a gente vai falar mais sobre isso. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. E antes, né, que antes aquilo que parecia só a história de carochinha, agora já não é mais. Agora temos aí realmente, né, falas bizarras e em resposta, a resposta também é dura, é uma resposta draconiana. Bem, é o seguinte, vocês sabem que, de certo modo, as Forças Armadas aí como Marinha, Exército e Aeronáutica, elas são importantes, né, para proteger aí o país, né, consequentemente até está na Constituição brasileira. Quem julga os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, não são juízes de primeiro grau, salvo engano, são o Supremo Tribunal Federal, dependendo da situação. Tá? Você vai acompanhar isso aproximadamente ali a partir do artigo 84 da Constituição. E dito isso, né, falando da importância, da relevância desse pessoal, né, que faz a defesa aí das Forças Armadas, nós sabemos aí, né, que teve um grande problema hoje, né, pelo menos que foi revelado aí pelos jornais, a situação ficou um tanto complicada. E que problema foi esse, Cláudio? Antes, né, de eu te explicar aqui o que realmente aconteceu, o que Bolsonaro falou, o Cid praticamente queimando ou falando do Bolsonaro, consequentemente, para todo o Brasil. Bolsonaro tentando se defender, você viu no outro vídeo aí, se você não viu, dá uma olhada. E, consequentemente, agora o comandante do Exército atual veio dessa declaração assim, muito dura ou na medida? Comenta aí. Antes disso, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Bem, é o seguinte, pessoal, vocês sabem aí que o Bolsonaro conseguiu, eu já vou ler a matéria, tá? E vou falar o que o comandante falou, que realmente o comandante do Exército foi, né, duro, né? Falou de bravata, falou num monte de coisa, que tropa que, se confirmado, né, que tropa que ele tinha. Então, a coisa ficando feia. E isso é o resultado, antes de ir para a matéria, isso é o resultado de colocar pessoas que, ao invés de ajudar o país, ele trama coisas ruins, né? Transtorno e constrangimento, tá? Não me lembro de ter visto isso. Primeira vez que tem uma declaração tão dura quanto essa de um comandante ou para um ex-comandante. Então é uma situação da qual não é evidente que não é para gerar pânico, mas de certo modo para vocês verem a responsabilidade na política, que não dá para colocar qualquer um lá, né, para atuar, para administrar os bens do povo. Você não coloca qualquer um na sua casa para administrar, então não vai colocar o Bolsonaro. E aí, o que colocaram ele, o que ele fez aí, ó. Tumulto, confusão e pânico. Essa que é a realidade, gerando problema aí da qual nunca se viu. General Tomás, matéria do Estadão. General Tomás, né, sobre a Marinha aderir o golpe. Que tropas ele tinha para essa aventura maluca? Comandante do Exército diz, né, que soube pela imprensa que o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Jair inelegível Bolsonaro, iria incriminar os militares, até porque evitamos contato, né, com o menino, né? Essa aqui foi uma fala. O comandante do Exército diz aí que soube pela imprensa que o ex-assessor Jair Bolsonaro iria incriminar os militares. Então tá aqui, né? É a situação. E aí você fala assim, Cláudio, mas não é assim, esse comandante do Exército aí, ele não falou isso, não falou, você vai ver o que ele falou aqui, tá? Eu sei que tem muita gente aqui que é de esquerda, mas tem gente que é de direita. Aí o cara fala extrema direita, ele fala assim, não, mas não é assim, eu só acredito vendo. Então tudo bem, dá uma olhada aqui, você vai ver, pra você não se assustar. O comandante do Exército, né, foi duro. Ou não? Comenta aí. O comandante do Exército, general Tomás Paiva, espera a conclusão das investigações da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, como já mencionei para você, que é o Supremo, salvo engano, que julga.
tá? Sobre a tentativa de golpe, particularmente a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, para virar a página com uma, né, depuração, a punição aí dos responsáveis e a distinção entre os erros individuais. E ele tá certo, tá? Se comprovada a revelação de Cid de que o ex-comandante da Marinha, o Almir Garnier, colocou as suas tropas à disposição de um golpe, numa reunião convocada pelo então presidente Jair inelegível Bolsonaro, Tomás, né, Paiva opina que o almirante fez uma bravata. A Marinha embarcou... Tem como, né? A Marinha embarcou nisso daí? Não, né? E que as tropas de Garnier tinha para... E ele pergunta assim, que tropas do Garnier, ou no caso ele tinha para essa aventura maluca? E criticou, abre aspas. Isso tudo é tão extemporâneo, né, que nem dá pra gente compreender. Em que lugar do mundo ainda se fala em se dar golpe militar? Coisa mais fora de época, fecha aspas. Então, tá aqui o comandante aí do Exército, né, falando, né, fala dele, sempre frisando a diferença entre indivíduo e instituição. E ele tá certo, tá? Uma atitude de uma pessoa isolada de uma parte não pode, né, manchar ou criar uma nódoa na instituição. É claro, né, ele tá dizendo aqui que se provado for. Tomás aí disse que, se verdadeira, tanto era bravata de Garnier que houve a eleição, né? O Bolsonaro perdeu, o presidente Lula ganhou. Houve uma transição, né? O eleito aí... Gente, perdão, meu gatinho entrou aqui. O eleito e os comandantes tomaram posse. Então tá aqui, né? Ele falando sobre a situação aí do 8 de janeiro. Enfim, foi draconiano. Não sei se draconiano, mas... da maneira que precisava ser. O fato é que, né, a política mostra, depois desse episódio aí absurdo, mostra que isso não é brincadeira, né? Aliás, já mostrou há muito tempo. Mas só que uma parte do pessoal tava dizendo, não, mas não é assim, e a petralhada e não sei o que e tal e coisa, né? O pessoal tava levando na brincadeira. E a coisa não aconteceu por um triz, né? Porque, de certo modo, não tinha... Gente, ó, pra ser sincero pra você, para que haja, né, qualquer situação desse nível, é preciso que outras nações, vamos dizer assim, o pessoal concorde, consequentemente. E ninguém estava afim de colocar um ensandecido como um ditador. Essa que é a realidade. Ninguém estava afim disso. Todo mundo sabe que isso não é brincadeira. E o prejuízo absurdo que isso ia dar para o Brasil e, de repente, até quem sabe, para outros países. Então, olha, é uma situação... chata, eu não vou falar muito sobre isso daqui, porque as pessoas têm que ter responsabilidade no voto, eu falo isso direto aqui, né, pra não acontecer esse tipo de coisa. Porque o Bolsonaro, na minha visão, ele deveria ter no mínimo um senso. Essa que é a realidade, né? O pessoal votou nele, acreditou nele, ele supostamente aparece com uma palhaçada dessa. O que é isso? O que é isso? E ainda aparece esse monte de bajulador e chinfrim dele, apoiando tudo isso, né? Então tá errado isso aí, essa que é a realidade, ponto, acabou. Independente de partido A, B ou C, isso não interessa para o Brasil, tá? Aí fica aí com essa bajulação, puxação aí, olha só o quase que deu aí, qual o problema que ia dar gigante para o Brasil, tá? Então, é que, né, dessa situação complicada que o Brasil viveu, né, nesse período sombrio aí desse irresponsável, né, que o pessoal tire uma conclusão e, né, comece a enxergar a luz, porque quase que o Brasil caiu num período de trevas, essa que é a realidade. Ó, gente, ó, sinceramente, tem coisa que, assim, que a gente fala, assim, que a gente vê que você fala assim, meu, como pode um negócio desse, né? Como pode? Você fala assim, isso não é possível. Isso não é possível, mas tá? E aí, é aquilo que a gente fala sobre a questão de responsabilidade no voto. Enfim, ó, eu não vou falar mais sobre isso aqui, não. É uma situação da qual as pessoas deveriam ter um pouco, no mínimo, um pouco de consciência para não colocar uma pessoa desse nível no poder. Pô, o cara tem os ideais dele lá e tal, do Bolsonaro, isso é problema dele. Agora, olha só a confusão que ia colocando o Brasil nisso aí. Realmente, olha, demais isso aí.
Ó, gente, não tem como. Assim, né? Não tem como você ficar feliz com isso. Ó, pessoal, obrigado. Desculpa aí, mas é porque a gente tem que ser sincero. E isso é inaceitável no ano de 2023. A gente se fala. Abraço. Aliás, inaceitável em qualquer ano.